A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Uma Garota Casada. Sob o vento frio e intenso de outubro, quando os ventos dos porcos do alto da montanha se derramaram no vale, Letícia carregou nas costas as ervas que acabara de vender na feira. A trilha zigue-zagueia pela floresta de pinheiros verdes. Seus pés estão flácidos, mas sua respiração é pesada, cortada pelo frio do noroeste. O lenço em sua cabeça está encharcado de orvalho noturno, e a parte de trás de sua camisa prateada está encharcada de suor, embora não esteja quente. Chegando ao início da aldeia, onde ficavam as palafitas na encosta, ela gritou em voz alta: "Senhor Jaime, onde está o senhor? Jaime, saia e me ajude a remover este saco." Letícia gritou rouca, mas apenas o vento assobiando pela ravina respondeu. Ela olhou para o pátio em frente à palafita, algumas galinhas cavando estranhamente, silenciosamente, suor frio escorrendo por suas testas, misturando-se ao frio de ferro da montanha e do ar da floresta. Não havia como. Ela mesma removeu o saco de ervas, colocou-o nos degraus e procurou o fio da fechadura da porta dentro. Ela chamou novamente. "Senhor, Jaime, para onde você foi? Não há ninguém em casa?" Ainda não havia resposta. Ela caminhou até o canto da cozinha, onde o fogo geralmente era vermelho brilhante. Sua garganta estava seca com o vento frio. Ela só queria beber um gole de água quente, de ginseng, para se aquecer. Mas a cena à sua frente não era diferente do normal. Jaime, seu marido, sentou-se balançando a cabeça ao lado de uma velha cadeira de vime, cercado por garrafas vazias de vinho de arroz. A tigela de chá de mandioca na mesa está fria e inchada há muito tempo. A panela de arroz no fogão estava fria, e várias tigelas de louça estavam espalhadas pela pia. No canto do quintal, Dona Márcia, uma vizinha próxima de Letícia, estava sentada tricotando um chapéu. Ouvindo os gritos de Letícia, ela balançou a cabeça e suspirou. Irmã Márcia era uma mulher gentil, que ajudava Letícia a cuidar de Ânlo sempre que ia ao mercado. Ela entende seu sofrimento, mas só sabe confortá-la com palavras sinceras, não ousando interferir nos assuntos conjugais de outras pessoas. Letícia respirou fundo, olhando para o marido incompetente. Irritada, ela gritou: "O que você está fazendo nesta casa, senhor Jaime? Mergulhei na floresta para colher remédios, fui ao mercado vender para alimentar toda essa família, e ele só sabia beber. O arroz não é cozido, a casa não é limpa, e até mesmo a tigela de chá não é triste. O dia todo bêbado, atormentando minha esposa e filhos. Por que você não morre por mim para aliviar meu sofrimento?" Quanto mais ela amaldiçoava, mais intensa ela se tornava. Um pouco de frustração. Mas Jaime ainda acenou com a cabeça no fermento do vinho, sem se preocupar em notar quem sua esposa estava xingando. Irmã Márcia, que estava no pátio ouvindo isso, parou de tricotar e gritou baixinho: "Irmã Letícia, pare de ficar com raiva. Faça mal às pessoas. Entre e beba uma tigela de chá comigo." Mas Letícia não ouviu. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de raiva. Ela sabia que não poderia mudar nada. Ela se sentou nos degraus de madeira, lágrimas rolando pelos olhos, misturando-se com o frio intenso das montanhas e florestas, lamentando: "Oh, meu Deus, por que estou tão infeliz? Por que você se casou com um marido assim?" Letícia e Jaime estão casados há 15 anos e têm um filho chamado Ânlo. Embora ela tenha apenas mais de 35 anos, a dificuldade de ir à floresta para colher cigarros e ir ao mercado vender deixa seu rosto profundamente enrugado. Seus olhos brilhavam de fadiga, mas resiliência. Ela sozinha carrega mercadorias, negocia em mercados de terras altas para alimentar seus filhos e a escola, e sustenta Jaime, cujo marido agora só conhece álcool. Na aldeia, Dário, um ancião que costuma trabalhar como casamenteiro para casais jovens, certa vez aconselhou Letícia a deixar Jaime em favor de outra pessoa. O senhor Dário era um homem respeitável, mas Letícia apenas sorriu tristemente. "É fácil ir embora.
Mas Anlo precisa de um pai, não posso evitar. O Sr. Dário balançou a cabeça com pena dela, mas não pôde evitar mais. Antigamente, o senhor, Jaime, não era um bêbado. Ele costumava ser o melhor caçador da aldeia, alto e brilhante, trazendo de volta animais selvagens que faziam toda a aldeia admirar. Letícia era uma menina bonita naquela época. Seus olhos eram brilhantes como estrelas, e o canto das facas cativou muitos meninos. Eles são um casal que deixa a aldeia com ciúmes, mas a felicidade não dura muito. Uma vez em uma caçada, Jaime foi instigado por um amigo caçador. Vendendo os preciosos animais, a família vendeu todo o rebanho de búfalos para compensar. A economia entrou em colapso. O senhor Jaime não suportou o choque e recorreu ao vinho de arroz para esquecer a dor. Ele gradualmente se tornou um bêbado, evitado pela aldeia. Letícia amava o marido, sabendo que ele não queria ser inútil. Por muitos anos, ela tentou vender ervas, encorajando-o a fazê-lo novamente. Mas seus esforços foram em vão. O senhor Jaime afundou cada vez mais no álcool, ficando bêbado tantas vezes que quase perdeu a vida. Embora estivesse deprimida, ela não podia deixá-lo porque amava Anlo, com medo de que o menino fosse ridicularizado por não ter pai. Irmã Márcia às vezes vinha à casa, via Letícia sentada maravilhada e a confortava. Irmã, a vida é longa, não se deixe sofrer para sempre. Anlo está crescido, ele entende você. Letícia apenas acenou com a cabeça, mas seu coração ainda estava pesado, sem saber o que fazer. Ela vive tranquilamente. Sua juventude passa na floresta. Para ganhar mais dinheiro, ela levou Anlo ao mercado rio abaixo para vender ervas. Um dia, sua mãe e filha estavam sentadas vendendo mercadorias sob o sol escaldante do mercado distrital. Anlo desapareceu de repente, seu rosto estava pálido, suando profusamente de insolação. Letícia entrou em pânico, abraçando o filho e chamando, mas o menino apenas sussurrou. Naquela época, Gustavo, um médico conhecido na área próxima ao mercado, passou, viu a cena e correu. Ele disse, irmã, ele tem insolação severa. Leve-o para minha casa para primeiros socorros imediatamente. Letícia apressadamente se juntou a Gustavo para levar Anlo para sua casa de madeira fresca. Gustavo colocou a folha na testa de Anlo, deu-lhe um pouco de água de ervas e depois se virou para Letícia. Não se preocupe, ele vai ficar bem. Mas sua mãe e filha vendem mercadorias ao sol, como se isso fosse muito perigoso. Ou você simplesmente traz as mercadorias para o meu quintal e as vende. Eu não pego o dinheiro. À sombra, Letícia ficou surpresa e hesitou. Então, eu te incomodo tanto, eu posso vendê-lo assim. Gustavo, com o olhar calmo de um médico, balançou a cabeça e riu. Não se preocupe, eu moro sozinho, fumo todos os dias, é chato. Você vende aqui, tenho alguém com quem conversar e é conveniente cuidar dele. Gustavo é viúvo há muitos anos. Sua esposa morreu de uma doença violenta quando ambos eram jovens, sem deixar filhos. Ele é famoso em todo o distrito por sua capacidade de curar doenças com ervas, mas seu temperamento gentil, muitas vezes ajudando os pobres. Os aldeões o respeitavam, chamando-o de senhor. Tal, com gratidão. Letícia ficou emocionada e concordou. Aí eu te dou umas ervas, como agradecimento. Mas não tenho muito medo. De lá, Letícia e Anlo levaram a mercadoria para o quintal de Gustavo para vender. Eles conversaram mais. Tornaram-se amigos de Jaime. Letícia encontrou consolo nas palavras de Gustavo, e ele sentiu o calor de uma família. Ele viu a raiva de Letícia e amou Anlo, crescendo com seu pai alcoólatra. Ele costumava ajudar, ensinando a Anlo remédios simples para aprender, dizendo: quando você cresce, conhece um pouco de remédio para se sustentar. Ele também deu ao menino alguns livros antigos sobre plantas medicinais da montanha, dizendo: leia, no futuro você será um médico como você.
Anlo entende e ama Gustavo. Ocasionalmente, ele ajudava Gustavo a arrumar as ervas da casa. Olhando para o menino, Gustavo desejou ter um filho assim. Sua afeição por Letícia aos poucos superou a dos amigos. Ele ficou comovido com a mulher. Gustavo se importava mais com Letícia, cozinhando mingau para levar consigo sempre que sabia que sua mãe e filha estavam cansadas, ensinando-a a misturar remédios para vender produtos mais caros. Ele ergueu um telhado para sua mãe e filhos venderem mercadorias ao sol. Letícia, que havia muitos anos não tinha o amor do marido, facilmente sentiu essa preocupação. Ela também desenvolveu sentimentos por Gustavo, mas os suprimiu porque sabia que era casada e tinha medo de ser indigna. Irmã Márcia, certa vez indo ao mercado comprar tecidos, viu Letícia vendendo em frente à casa de Gustavo, puxou-a para o canto e perguntou baixinho: Irmã Letícia, Gustavo é tão bom para sua mãe e filhos. Você acha alguma coisa? Pessoas como ele são raras. Letícia corou e balançou a cabeça. Não fale bobagem, eu tenho marido. Mas Márcia apenas riu. Um marido como o senhor Jaime. O que você continua fazendo? Pense em Anlo. As palavras de irmã Márcia deixaram Letícia preocupada, mas ela ainda não se atreveu a cruzar a linha. Um dia, Letícia adoeceu por causa da névoa da montanha e não pôde ir ao mercado. Ela pediu a Gustavo que enviasse uma mensagem, e Anlo também correu para o jornal. Gustavo disse: Depois do trabalho à tarde, vou visitar sua mãe. Naquela tarde, ele trouxe... Gustavo suspirou. Esfregou a cabeça de Anlo. Você é muito bom. Deixe-me ver como está sua mãe. Ele entrou e viu Letícia deitada ali, com o rosto pálido. Ele tomou o pulso e tirou o remédio da bolsa. Você está com um resfriado forte. Deixe-me tomar o remédio imediatamente. Gustavo ficou. A equipe da cozinha preparou remédios e não se esqueceu de dizer a Anlo: Você vai ao parquinho, não me deixe preocupar. Letícia sentou-se, envergonhada. Mestre Tal está chegando. É muito incômodo para você. Gustavo colocou suas coisas na mesa e olhou nos olhos dela. É tão difícil para mim viver assim. Deixe o senhor, Jaime longe. Quanto a mim, eu vou cuidar de você e de Anlo. Letícia ficou atônita. Não se engane, Anlo fica infeliz quando ouve. Gustavo estava falando sério. Estou dizendo aí a verdade. Letícia balançou a cabeça. Eu amo minha mãe e meus filhos, mas tenho marido. Você é tão bom, não há nada mais digno de você. Gustavo se levantou. Quero dizer, sério, pense nisso. Vou esperar. A partir desse dia, Letícia ficou confusa, com o coração cheio de contradições. Sua afeição por Gustavo estava além do normal, despertando seu desejo de amor, mas pensando em Jaime, ela não estava satisfeita. Ela começou a evitar Gustavo, parou de levar Anlo para o quintal dele e voltou para pegar as mercadorias para passear. Anlo perguntou: Por que você não conheceu o mestre Tal? Ela proibiu Anlo de entrar na casa de Gustavo, querendo cortar a esperança. Irmã Márcia viu isso, foi novamente à casa de Letícia, pegou alguns brotos de bambu e disse: Irmã Letícia, vejo Gustavo perguntando sobre você. Ele é sincero, não perca. Letícia apenas sorriu triste. Irmã Márcia, eu sei que ele é bom, mas não posso fazer nada de errado. Mas Gustavo não desistiu. Uma semana depois, ele foi à casa de Letícia quando Jaime estava fora por alguns dias, bêbado como sempre. Letícia tinha acabado de chegar de uma venda quando ouviu Gustavo chamar. Irmã Letícia, tem casa? Anlo saiu correndo. Mestre Tal está chegando. Gustavo entregou a Anlo um saco de bolos e disse: Fale com a mamãe, você pode brincar lá fora. Desceu até o fogão a lenha, viu Letícia fazendo uma fogueira e chamou: Irmã Letícia! Letícia se assustou. Mestre Chu, por que você veio? Ele perguntou. Por que você não vem mais vender? Você está com raiva de mim. Letícia abaixou o rosto. Não, tenho medo de incomodá-lo. Gustavo segurou a mão dela.
Não amo a situação, te amo. Eu quero ter uma família com você. Yanlo. Letícia derramou lágrimas. Seu coração palpitou. Gustavo a abraçou, beijando-a nos lábios. Os dois estavam imersos em um beijo, até que uma panela de água fervente os puxou de volta à realidade. Letícia corou e o afastou. Vai para casa, tem o Anlo em casa. Letícia, vou deixar claro. Gustavo acenou com a cabeça e saiu. No dia seguinte, Letícia desceu ao mercado, à casa de Gustavo. Ao vê-lo fumando um cigarro, ela gritou: Mestre Cal! Gustavo ficou feliz. Você chegou cedo? Já tomou café da manhã? Letícia ficou constrangida. Vou ao mercado. É conveniente passar por lá e conversar. Gustavo sorriu. Você veio hoje parecendo mais radiante. Existe amor? Letícia ficou envergonhada. Vim por sugestão de vocês. Gustavo disse sério. Diga-me, o que você quer dizer? Estou pronto para receber sua mãe e filhos. Letícia ficou triste. Eu quero sair dessa vida, mas e você? O povo discorda. Você pode esperar por mim um pouco. Deixe-me fazer arranjos e pedir a opinião de Anlo, ok? Gustavo acenou com a cabeça. Não tenho medo de que as palavras cheguem. O que você quer dizer, eu respeito. Estou esperando. Na esquina do mercado, o senhor Dário passou por acaso, viu Letícia conversando com Gustavo, balançou a cabeça e disse para a pessoa ao lado. Gustavo é bom, mas Letícia ainda é marido. Isso não é simples. As palavras de Dário se espalharam, fazendo com que algumas pessoas no mercado começassem a sussurrar sobre seu relacionamento. Os dois se entreolharam, com os olhos cheios de emoção. Gustavo puxou Letícia em seus braços e perguntou: Tudo bem? Letícia assentiu. Gustavo a conduziu para dentro do quarto, e quando ele entrou no quarto, ele puxou Letícia para perto de sua cintura e tocou a nuca dela. E ele provou o cheiro de mulheres com o fedor de tecido. A mão de Letícia descansou em seu ombro e uma mão esfregou lentamente seu cabelo. Seus olhos estavam fechados em transe, sentindo as coisas novas que o homem viúvo de longa data trouxe. As mãos de Gustavo rapidamente fingiram compor lugares sensíveis por todo o corpo de uma garota que ninguém ainda havia descoberto. Nesse momento, ele tirou a camisa e a saia de Letícia também caiu no chão. Gustavo está provando os lábios de sua amante que está apaixonadamente apaixonada pelo amor. Quando já não havia um pedaço de pano a cobrir o corpo de Letícia, de repente, o senhor Cal carregou Letícia para a cama de bambu e a deitou. Quando viu que seu amante estava apaixonado pelo momento de amor, Gustavo ficou fascinado por aquele momento. Beijou-o nos lábios e depois deslizou gradualmente até o final da misteriosa floresta cheia de mel e chupou o doce mel. Com o passar do tempo, os dois foram imersos no amor, trocando emoções intensas que haviam reprimido por muitos anos. Cada som de carne batendo com a respiração profunda e gemidos de Gustavo ficava cada vez mais alto por toda a sala. Assim, o caso de amor foi para a noite com os dois corpos se abraçando, o velho cobertor na cama de bambu. Depois daquele dia, Letícia parecia estar transformada, com o rosto radiante, mas ainda mais entediada com o Sr. Jaime. Vendo o marido bêbado e negligenciando a família, ela sentiu falta de Gustavo e menosprezou mais Jaime. Quando Jaime estava fora, ela mandou Anlo para a casa de sua avó, usando a desculpa de estar ocupada fazendo as malas. Na verdade, ela levou Gustavo para casa, continuando-se o relacionamento desajeitado. Gustavo trouxe uma sensação de juventude, deixando-a mais feliz do que nunca. Os vizinhos sussurraram e irmã Márcia novamente a aconselhou. Irmã Letícia, eu sei que você é infeliz com o Sr. Jaime, mas com Gustavo você é cuidadosa. Os aldeões já começaram a falar. Letícia acenou com a cabeça, mas em seu coração estava determinada, como disse Gustavo. Você viveu para os outros por muitos anos, agora viva para si mesmo. Uma tarde, o senhor Dário veio à casa de Letícia e disse com voz severa: Irmã Letícia, ouvi dizer que você é muito próxima de Gustavo. Acho que para Anlo, não o deixe ser famoso.
Letícia abaixou o rosto sem responder, mas seu coração ficou ainda mais confuso. Mas também deve vir. Um dia, Letícia e Gustavo estavam em casa, comendo e se preparando intimamente, quando Jaime voltou de repente. Ele segurava uma garrafa de vinho de arroz raso, com os olhos vermelhos, e olhou para sua esposa e Gustavo. Sem dizer uma palavra, ele correu para Letícia, deu um soco no saco de pó e gritou: "Sua mulher promíscua, ouse me trair!" Letícia entrou em pânico, tentando afastá-lo, mas o fermento fez Jaime parecer um animal selvagem, batendo nela a ponto de sangrar. Gustavo não aguentou, correu para a mãe na barreira e gritou: "Pare, não bata nela!" Mas o senhor Jaime não deu ouvidos. Virou-se para empurrar Gustavo, fazendo-o cair no canto. Em um acesso de raiva, Gustavo pegou um pedaço de madeira do fogão e bateu na cabeça de Jaime. Jaime desmaiou, sangue espirrando no chão. Letícia gritou, correndo para o lado do marido. Mas Jaime estava imóvel. Sua respiração parou. Os vizinhos ouviram o barulho e cercaram a palafita. Eles olharam para a cena horrorizada. Apontaram e sussurraram: "Gustavo matou pessoas! Leve-o embora!" Alguns homens da aldeia correram e chutaram Gustavo com sacos de pó, apesar de suas tentativas de explicar: "Eu só quero proteger a irmã Letícia." Letícia desabou ao lado do corpo do marido, com lágrimas misturadas com sangue no chão. Ela ficou triste com a morte de Jaime, mas ficou ainda mais assustada quando pensou que Gustavo seria culpado de assassinato por ela. Seu grito ecoou na névoa fria, misturando-se aos gritos dos aldeões. Irmã Márcia correu, viu a cena, abraçou Letícia e gritou: "Irmã, por que você está aqui?" O senhor Dário também apareceu, balançando a cabeça tristemente. "Eu lhe disse, agora toda a aldeia está perturbada por causa disso." Os aldeões arrastaram Gustavo para o quintal, amarraram-no e esperaram a chegada da polícia distrital. Gustavo foi entregue à polícia e, após o julgamento, foi condenado a 7 anos de prisão por homicídio culposo. Letícia sofreu terrivelmente, não só pela perda do marido, mas também porque Gustavo, que a amava, teve que pagar um preço alto só por protegê-la. Ela se culpou. Se ela não tivesse tido um caso, as coisas não teriam chegado tão longe. Letícia cria Ânlo sozinha, vende ervas e vive tranquilamente na aldeia. Todas as noites, ela se sentava na varanda da casa de palafitas, olhando para a névoa da montanha, seu coração cheio de tormento. Ela não conseguia se perdoar por empurrar os 2 homens para a tragédia. Jaime morreu de raiva. Gustavo perdeu a liberdade. Ânlo cresce, testemunhando sua mãe murchar cada vez mais, mas não sabe o que fazer, a não ser estudar muito para fazê-la feliz. Irmã Márcia ainda ia e vinha, levando comida, consolando. "Não se atormente mais. Acabou. Agora é o suficiente para cuidar do Ânlo." Mas Letícia apenas balançou a cabeça, os olhos vazios. O senhor Dário, que ocasionalmente a via na feira, suspirou: "Irmã Letícia, a vida é curta. Não deixe seu coração pesar para sempre." Mas ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça. 7 anos depois, Gustavo cumpriu sua pena de prisão e voltou para sua casa perto do mercado do distrito. Ele era magro, os cabelos grisalhos muito, mas ainda assim foi à casa de Letícia, na esperança de vê-lo novamente. Letícia olhou para ele, seu coração doendo como um corte. Gustavo se ajoelhou e pediu desculpas. "Não quero matar o senhor Jaime. Só quero protegê-lo. Você pode me perdoar?" Mas Letícia balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você é um bom homem, mas matou o pai do Ânlo. Eu não posso viver com a pessoa que fez isso, mesmo que ele fosse para mim." Ânlo tinha 15 anos na época e estava prestes a ir para a cidade estudar na universidade. O menino entendeu a história, viu sua mãe sofrendo e uma vez aconselhou: "Mãe, o senhor tal não queria. Ele queria me salvar. Eu não te culpo, por favor. Me perdoe, viva feliz." Mas Letícia foi inflexível. "Não, meu filho, não posso. Mesmo que o senhor tal não quisesse.
Não posso viver com a pessoa que fez com que meu pai partisse. 10 anos se passaram e Anlo se tornou um jovem engenheiro de sucesso na cidade. Gustavo ainda morava sozinho na casa perto do mercado, reabrindo a farmácia, mas seus olhos estavam sempre cheios de tristeza. Letícia ainda vende ervas, mas sua saúde está enfraquecida e seu rosto está mais velho do que sua idade. Embora Anlo tenha persuadido repetidamente sua mãe a perdoar Gustavo, ela não mudou de ideia. Ela vivia tranquilamente, carregando consigo o pecado e a dor que não podiam ser aliviados. Irmã Márcia, agora mais velha, ainda visita Letícia e conta histórias para seus filhos. Mas toda vez que Gustavo era mencionado, Letícia ficava em silêncio. O senhor Dário, que havia parado de trabalhar como casamenteiro, encontrou Letícia no mercado e disse: Irmã Letícia, Anlo está crescido, você vive para si mesma. Mas Letícia apenas sorriu fracamente. Seus olhos estavam longe. Letícia e Gustavo atormentaram pelo resto da vida. Gustavo se arrepende de sua explosão e Letícia desmorona por empurrar os dois homens para a tragédia. Eles nunca se uniram, embora seu amor já tenha queimado. Toda vez que se encontravam no mercado distrital, eles apenas trocavam olhares arrependidos, depois se afastavam silenciosamente, carregando feridas que nunca cicatrizavam. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.